Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Continuando com as aulas do terceiro ano do ensino médio, o tema da aula de hoje é associação de resistores. Bom, mas o que vem a ser uma associação de resistores? Olha aí, inúmeras vezes tem-se a necessidade de um valor de resistência diferente do fornecido por um único resistor. Outras vezes, deve atravessar o resistor uma corrente maior do que aquela que ele normalmente suporta e que o danificaria. Nestes casos, deve-se fazer uma associação de resistores. Os resistores podem ser associados de diversos modos. De acordo com o objetivo, algumas vezes os resistores são associados em série, em paralelo ou em uma combinação dos dois tipos, isto é, em uma associação mista. Então, o que vem a ser uma associação de resistores? Como a gente já viu, a gente consegue achar um certo valor fixo para uma resistência. Mas muitas vezes a gente não quer aquele valor de resistor para colocá-lo no circuito. A gente quer um valor diferente daquele. Vamos supor, às vezes nós temos 3 resistores de 10 ohms, mas a gente precisa de um resistor de 30. Então, a gente tem que rearranjar eles no circuito de tal forma que esses 3 resistores de 10 ohms virem um resistor de 30 ohms. Ou, às vezes nós temos 2 resistores de 30 ohms e precisamos de um resistor de 15 ohms. Então, a forma como eles serão associados no circuito vai me dar um valor diferente daquele que eu teria se colocasse cada um individualmente. Bom, então as formas de se associar os resistores são essas daí, nas figurinhas. Olha aí. A primeira aí, resistores em série. É como se um resistor estivesse dando a mão para o outro, estivesse brincando de rodinha com a fonte de diferença de potencial, com a nossa fonte de voltagem V. Então, o que acontece? Você tem o resistor R1, ele está em série com R2. Já o outro caso é quando eles estão em paralelo. Então, observa lá ó, como está um atrás do outro, certo? Resistor R1, resistor R2 e a fonte potencial. Então, nós temos resistores em série e os resistores em paralelo. E muitas vezes também a gente pode fazer uma associação mista com eles. Observe essa daí, essa associação mista de resistores. A gente diz que os resistores R1 e R2 estão em série. E esses dois resistores em série, eles estão em paralelo com o R3. Eu não posso dizer que o R1 está em paralelo com o R3, porque o R1 está em série com o R2. Então, olha aí, o R1 e o R2 estão em série, e esses dois resistores em série estão em paralelo com o R3, certo? Então, em qualquer associação de resistores, denomina-se resistor equivalente o resistor que faria o mesmo que a associação. Então, entende-se por resistência da associação a resistência do resistor equivalente. Então, eu pego um monte de resistores e faço uma associação com eles. Então, o resistor equivalente seria como se eu tivesse um único resistor, cujo valor da resistência dele fosse a resistência equivalente de todos esses que eu associei, certo? Agora, vamos ver aí cada uma das associações. Primeira delas aí é a associação de resistores em série. Então, olha aí, 2 ou mais resistores estão ligados em série quando são ligados um em seguida com o outro por uma das extremidades. Aquilo que eu falei, como se um estivesse de mão dada com o outro. Nesse caso, a corrente elétrica que percorre todos eles é única, em que uma fonte de tensão alimenta um circuito formado por 4 resistores. Então, olha aí na figurinha. A gente tem a fonte de tensão V, que está fornecendo a diferença de potencial. E aí a nossa corrente vai passar pelo resistor R1, vai passar pelo resistor R2, pelo resistor R3 e pelo resistor R4. Então, presta atenção no seguinte. A corrente que está passando no resistor R1 é a mesma que passa no resistor R2, é a mesma que passa no R3, é a mesma que passa no R4. Esses 4 resistores estão ligados em série. Mas como está escrito aí em cima, um resistor está ligado em seguida com o outro por uma das extremidades, certo? Então, aí, em relação a esse circuito que a gente viu, vale observar que, eu já falei, a corrente elétrica que percorre o resistor R1 é a mesma que percorre o resistor R2, o R3 e assim por diante. Então, todos os resistores associados em série são percorridos pela mesma corrente. Agora, a DDP entre os pontos A e E, isto é, a voltagem entre A e E, é igual à voltagem V fornecida pela fonte, considerando nula a resistência dos fios. Então, ou seja, todo o potencial que
a fonte está fornecendo para o circuito é igual ao potencial que está aí nos 4 resistores. E entre os terminais de cada resistor, há uma diferença de potencial que depende de cada resistência, dada pela lei de Ohm, V igual a RI. Tanto pode ser o V ou o U, é a mesma coisa. Então, de modo que a soma de todas é igual à voltagem fornecida pela fonte, ou seja, a V, que é fornecido pela fonte, é igual à voltagem entre os pontos A e B do resistor 1, BC do resistor 2, CD do resistor 3 e DE do resistor 4. Então, cada resistor vai consumir, entre aspas, uma voltagem. E a soma das voltagens que ele consome é igual à voltagem que está sendo fornecida pela fonte de potencial, V. Então, como a gente viu, como a corrente elétrica aí que percorre todos os resistores é única, aplicando a lei de Ohm, o que a gente pode escrever? Então, a gente sabe que a soma da potencial de cada resistor é igual ao potencial da fonte. V é igual a VAB mais VBC mais VCD mais VDE. Muito bem, vamos aplicar o AB. O AB vai ser V é igual a RI, então a resistência 1 vezes a corrente. VBC, resistência 2 vezes a corrente. CD, resistência 3 vezes a corrente. DE, resistência 4 vezes a corrente. Como a gente já sabe, essas correntes aí são iguais, porque cada resistor é percorrido pela mesma corrente. Então, eu posso colocar a corrente em evidência. Então, o que ficou? V é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4 vezes a corrente. Então, portanto, o que eu posso concluir da associação de resistores em série? Se os meus resistores estão associados em série, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente? Então, olha aí. Em um circuito alimentado por uma fonte de tensão V, formado apenas por resistores ligados em série, percorridos por uma corrente elétrica I, a resistência elétrica do resistor equivalente REQ do circuito é igual à soma dos valores das resistências elétricas de todos os resistores, ou seja, a resistência equivalente é igual à soma da resistência 1 mais a soma da resistência 2 mais a 3 de quantas resistências eu tiver, de quantas resistências estiverem ligadas em série. Então, para calcular a resistência equivalente de resistores associados em série, é só somar o valor da resistência de cada um, certo? Então, vamos aí resolver alguns exemplos. Exemplo 1. Obtenha o resistor equivalente e a corrente que percorre cada resistor no circuito apresentado na figura a seguir. Muito bem. Então, aí nós temos um circuito, uma fonte de 30 volts, um resistor de 20 ohms, outro resistor de 10 ohms e outro resistor de 30 ohms. Então, aí, para a nossa solução, observe que os 3 resistores estão ligados em série à fonte de 30 volts de tensão, sendo todos percorridos por uma única corrente elétrica, que chamaremos de I, certo? Então, a gente sabe, nesse caso, como eles estão associados em série, a resistência equivalente vai ser a soma das 3 resistências, R1 mais R2 mais R3. Então, se eu somar, o que eu vou ter? 20 ohms mais 10 ohms mais 30 ohms. 20 mais 10, 30. Com mais 30, 60. Então, a minha resistência equivalente é de 60 ohms. Então, ao invés de eu ter uma resistência de 20, uma de 10 e uma de 30, isso é equivalente a eu ter um único resistor, cuja resistência é de 60 ohms. Ou seja, a resistência do resistor equivalente desse circuito é igual a 60 ohms, resultado da adição dos valores das resistências dos 3 resistores ligados em série, o que significa que podemos imaginar um circuito simples, formado apenas por uma fonte de tensão de 30 volts e um resistor de resistência 60 ohms, como ilustra a figurinha a seguir aí. Então, aqueles 3 resistores foram substituídos por um único resistor de resistência 60 ohms, que é a resistência equivalente, certo? Agora, para a gente calcular a corrente que está percorrendo aí no circuito, a gente aplica a lei de Ohm. V igual a RI. V, 30 volts, que é a diferença de potencial que a fonte está fornecendo no circuito. A resistência, que é a resistência equivalente, 60 ohms, vezes a corrente I. 60 multiplicando, passa para lá dividindo. 30 dividido por 60, meio. Então, a corrente que percorre o circuito vale meio ampere, certo? Vamos agora, então, para o exemplo número 2. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série
E a associação aplica-se uma diferença de potencial de 100 volts, igual está na figurinha. Nós temos dois resistores, um de 5 ohms e um de 20 ohms. E aí tem uma diferença de potencial de 100 volts. Muito bem. Letra A. Qual a resistência equivalente da associação? Então, vamos calcular a resistência equivalente. Que, como a gente já sabe, os resistores estão associados em série, então a resistência equivalente é só somar 5 e 20. 5 mais 20, 25 ohms, certo? Então, portanto, a resistência equivalente da associação é de 25 ohms. Letra B. Qual a intensidade da corrente na associação? Agora eu quero saber a intensidade da corrente, o valor da corrente que passa aí nos dois resistores. Como a gente já sabe, esse valor é igual. Então, pela lei de Ohm, V é igual a RI. Quanto que vale o meu V? 100 volts. O R vai ser a resistência equivalente, que eu já calculei no item anterior, 25 ohms, vezes a corrente que eu não sei. O 25 está multiplicando, vai dividindo, 100 dividido por 25, 4 amperes. Então, a corrente que percorre a associação é de 4 amperes. Tanto o resistor R1 quanto o resistor R2 são percorridos por uma corrente de 4 amperes. Agora, na letra C, está perguntando qual a diferença de potencial em cada resistor associado. Como a gente sabe, a corrente é a mesma, mas a diferença de potencial não. Só que eu sei que a diferença de potencial no resistor 1 mais a diferença de potencial no resistor 2 somada tem que dar 100. Vamos ver então. Então, aí, aplicando a lei de Ohm em cada resistor e utilizando o valor da corrente encontrado no item anterior, o que nós temos? A voltagem V1 no resistor é R1. Então, V1 vai ser R1 vezes a corrente. O meu primeiro resistor tem resistência de 5 ohms e a corrente que passa nele de 4 amperes. 5 vezes 4, 20 volts. Então, a diferença de potencial no resistor R1 vale 20 volts. Já no resistor 2, o meu V2 é igual a R2 vezes I. Nele ali, a resistência eu sei que é de 20 ohms. E a corrente que atravessa nele, 4 amperes, que é a mesma que passa no resistor 1. 20 vezes 4, 80 volts. Então, olha aí, se eu somar a diferença de potencial no resistor 1 mais a diferença de potencial no resistor 2, 20 volts mais 80 volts, dá justamente os 100 volts que a fonte está fornecendo para o circuito. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora a associação de resistores em paralelo. Olha aí. Então, a ligação dos equipamentos de uma residência é feita em paralelo. Isto é, os diversos equipamentos, como chuveiro, TV, geladeira, lâmpada e tudo mais, estão todos submetidos à mesma diferença de potencial, que é igual, nesse caso, àquela fornecida pela concessionária de serviço elétrico. Isso é necessário para o perfeito funcionamento dos aparelhos. Se você for observar ali na associação de resistores em série, se você tirar um resistor, o circuito fica aberto. Então, se você abre o circuito, você não vai ter corrente elétrica ali. Agora, na casa da gente, cada aparelho elétrico representa um resistor. Aí você pode tirar a televisão da tomada, que os outros aparelhos que estiverem ligados vão continuar funcionamento. Por quê? Todos eles estão ligados em paralelo. Quando eles estão ligados em paralelo, todos estão submetidos à mesma diferença de potencial, que aqui no nosso caso, geralmente é de 110 volts, né? Varia entre 110 e 127 volts. E um circuito com resistores em paralelo é representado da maneira mostrada na figura abaixo, em que uma fonte de tensão V alimenta o circuito com 3 resistores, R1, R2 e R3. Então, olha lá, seria como se agora os 3 resistores estivessem brincando de trenzinho, né? Quando eles estão em série, estão brincando de rodinha, agora estão brincando de trenzinho. Por quê? Todos os 3 resistores, o R1, o R2 e o R3, estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, o que acontece? Olha aí. Observe nessa representação que os terminais dos resistores em cada lado estão unidos, de modo que a diferença de potencial entre os terminais de cada um deles é a mesma. Então, resistores em paralelos estão todos submetidos à mesma diferença de potencial, de modo semelhante ao que ocorre com os equipamentos elétricos nas residências. Certo? Aquilo que eu já havia falado. Agora, olha aí, se a DDP entre os terminais dos resistores é única, o mesmo não se pode afirmar sobre a intensidade da corrente que os percorre. Em circuitos com resistores em paralelo,
a intensidade da corrente vai depender, em cada caso, do valor da resistência do resistor. Vamos supor no circuito representado na figura a seguir que os resistores R1, R2 e R3 sejam percorridos, respectivamente, por correntes de intensidade I1, I2 e 3. Então, no caso do resistor em paralelo, acontece o contrário dos resistores em série. Os resistores em série são percorridos pela mesma corrente, e a diferença de potencial é a soma. Agora, ao contrário, quando eles estão em paralelo, a diferença de potencial é a mesma, e a corrente elétrica vai ser a soma da corrente que atravessa cada resistor. Então, olha aí, eu tenho a minha corrente elétrica ali, e quando ela chega naquele primeiro nó, ela se divide na corrente I1, que passa no resistor R1, na corrente 2, que passa no resistor R2, e na corrente I3, que passa no resistor R3. Então, a intensidade da corrente I, representada na figura acima, tem intensidade igual à soma de I1, I2 e I3. Então, a minha corrente total I vai ser a soma das três correntes, I1 mais I2 mais I3. Então, como a diferença de potencial V é a mesma para todos os resistores, podemos escrever. Então, a diferença de potencial é R1 vezes I1, ou I1 vai ser quem? A voltagem sobre a resistência R1. Minha corrente 2 vai ser a voltagem pela resistência R2. E minha corrente 3 vai ser minha voltagem V sobre a resistência R3. Então, de novo, eu apliquei a lei de Ohm e encontrei a intensidade da corrente I1 mais I2 mais I3. Então, supondo a existência de um resistor equivalente, REQ, isto é, um resistor que substitui todos os demais do circuito, de modo a manter a intensidade de corrente I quando submetida à diferença de potencial V, o que a gente pode escrever? Eu vou somar essa corrente aí. Então, eu vou ter a minha diferença de potencial, vai ser minha resistência equivalente vezes a corrente total do circuito. Ou a minha corrente total vai ser o meu potencial V dividido pela resistência equivalente do circuito. Substituindo, o que eu vou ter? Olha aí, lembrando que a corrente I tem intensidade igual à soma das demais representadas na figura, o que nós temos? Então, eu vou fazer I é igual a I1 mais I2 mais I3. O meu I, V sobre resistência equivalente, vai ser igual a I1, V sobre R1, mais I2, V sobre R2, mais I3, V sobre R3. Como a diferença de potencial V é a mesma, eu coloco ela em evidência. Divida o lado direito por V. Então, ficou 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. V na esquerda e V na direita eu posso cortar. Simplificando, o que eu tenho? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Portanto, quando eu tenho resistores associados em paralelo, a resistência do resistor equivalente REQ de um circuito formado por resistores R1, R2, R3, Rn, ligados em paralelo a uma fonte de tensão, pode ser obtida da seguinte forma. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, é 1 sobre Rn. Então, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências. Vamos ver, então, um quadrinho que resume isso tudo aí. O resistor em série, a resistência equivalente, é só você somar. Então, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3, mais Rn. Já em paralelo, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, por aí vai. A corrente total, quando está em série, é a mesma em cada resistor. Então, se o resistor estiver associado em série, a corrente que passa em cada resistor é a mesma. Já em paralelo, não. Cada resistor vai ser percorrido por uma corrente. E a corrente total vai ser a soma da corrente que atravessa cada resistor. Já a diferença de potencial do resistor associado em série é a soma da DDP em cada resistor. Cada resistor vai ter uma diferença de potencial. Já os que estiverem em paralelo, vai ser a mesma em cada resistor. Quando o resistor está associado em paralelo, a resistência ali vai ser a mesma. Então, para finalizar, vamos resolver alguns exemplos. Exemplo número 3. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelo e à associação aplica-se uma diferença de potencial de 100 volts, conforme ilustra a figura a seguir. Então, tenho dois resistores associados em paralelo, um de 5 ohms e outro de 20 ohms. Uma diferença de potencial
de 100 volts. Letra A. Qual é a resistência equivalente da associação? Então, como a gente já sabe, eles estão associados em paralelo. Então, como eles são em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Substituindo os valores, o que eu vou ter? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 5 ohms mais 1 sobre 20 ohms. Tirando o mínimo e múltiplo comum de 5 e 20, a gente sabe que vai dar 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 20 dividido por 20, 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, 5 sobre 20 ohms. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 5 sobre 20 ohms. Multiplica cruzado, como é que fica? 5 vezes a resistência equivalente é igual a 20 ohms. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5, 4 ohms. Logo, a resistência equivalente é de 4 ohms. Letra B. Qual a intensidade de corrente em cada resistor? Então, o que a gente faz? Para a gente encontrar a intensidade da corrente em cada um deles, o que a gente faz? A gente aplica a lei de Ohm em cada resistor. Então, o que vai dar? V é igual a R1 vezes 1. Então, a diferença de potencial 100 volts, a resistência 5, vezes a corrente, que eu não sei. O 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. 100 dividido por 5, 20 amperes. Então, a intensidade da corrente que percorre o resistor R1 vai ser de 20 amperes. Já para o resistor 2, V é igual a R2 vezes I2. Minha diferença de potencial que está sendo fornecida ao circuito, 100 volts. Resistência 2, 20 ohms, vezes o I2. 20 está multiplicando, passa dividindo, 100 dividido por 20, 5 amperes. Então, a corrente I1, 20 amperes, corrente 2, 5 amperes. E na letra C, está pedindo qual a intensidade de corrente da associação. Então, eu quero saber a intensidade da corrente que está percorrendo aí a associação. Então, a corrente total da associação é a soma das correntes de cada resistor. Então, a corrente total é só somar as duas correntes. I vai ser I1 mais I2, 20 amperes mais 5 amperes, que dá 25 amperes. Porém, uma outra forma que eu tenho também de calcular seria usando a resistência equivalente. É eu usar a lei de Ohm usando a resistência equivalente. Então, como é que ficaria? V é igual a resistência equivalente vezes a corrente. V, 100 volts, a resistência equivalente que eu calculei no item anterior, 4 ohms, vezes a corrente. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. 100 dividido por 4, 25 amperes. Então, os dois resultados aí bateram. Então, quando você tiver uma associação em paralelo, você tem duas formas. Ou você calcula as correntes individuais e soma, ou calcula a resistência equivalente e usa a lei de Ohm e acha a corrente. Certo? Agora, exemplo número 4. A diferença de potencial U em função da intensidade de corrente I para dois resistores A e B está indicada abaixo. De novo, lembrando, a diferença de potencial pode ser representada pela letra U ou pela letra V. Certo? Então, nós temos um gráfico aí, o resistor A e o resistor B. Nesses pontos que nós temos, quando o resistor A está submetido a uma diferença de potencial de 24 volts, a corrente que o percorre é de 2 amperes. E o resistor B, quando está sobre essa mesma diferença de potencial de 24 volts, a corrente dele é de 4 amperes. Muito bem. Esses resistores estão associados em paralelo. Determine a resistência elétrica do resistor equivalente da associação. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Utilizando a lei de Ohm, a gente tem que encontrar o valor de cada resistência. Eu não sei quanto que vale a resistência A, nem quanto que vale a resistência B. Mas é só usar a lei de Ohm que eu vou conseguir. Então, meu V1 vai ser R1 vezes a corrente 1. V1 está submetido a uma diferença de 24 volts. O resistor 1 é o resistor RA. E a corrente que ele está sujeito é de 2 amperes. O 2 está multiplicando, vai dividindo. 24 dividido por 2, 12 ohms. Então, minha resistência A vale 12 ohms. Vou fazer a mesma coisa para a resistência B. Então, V2 é igual a R2 vezes 2. O resistor B está submetido a uma diferença de potencial de 24 volts. R2 é o RB, resistência do B. E a corrente que passa nele é de 4 amperes. 4 multiplicando, vai dividindo. 24 dividido por 4, 6 ohms. Então, meu resistor A, 12 ohms, meu resistor B, 6 ohms. E como os resistores estão associados em paralelo, o que eu sei? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, vai ser 1 sobre 12 mais 1 sobre 6. Mínimo múltiplo comum de 12 e 6, a gente sabe que é 12.
Fazendo aí, ó, 12 dividido por 12, 1 vezes 1, 1, mais 12 dividido por 6, 2, 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3, 3 sobre 12. Simplifica aí por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4, ficou 1 sobre 4. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4 ohms. Multiplica cruzado, eu chego aí que a minha resistência equivalente desses dois circuitos é de 4 ohms. Certo? Bom, terminamos aqui mais uma videoaula. Agora faça as atividades e até a próxima.